Eu peço que você abra a tua Bíblia aí comigo, por favor, em Lucas capítulo 10. Evangelho conforme o relato de Lucas, no capítulo 10. Semana passada o missionário Tiago, falou sobre Lucas 15, né? Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 10. Versículos 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Vai ser projetado, vou ficar mais para cá para os irmãos conseguirem ver ali também na projeção. Se quiser apagar a luz, Gabriel, por favor? Acho que fica melhor. Muito obrigado. Certo, então. Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42. Texto um tanto conhecido da palavra. E nós vamos lê-lo nesta hora. Ele diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para, através da ação do teu Santo Espírito, mudar a nossa história, transformar a nossa vida, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Nós cremos nisso, Senhor, e que sejamos ministrados agora pela tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo. Nós ministramos ao Senhor até alguns momentos atrás, agora, Senhor, também nos ministra, Senhor, porque nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, e me ajuda a comunicar esta palavra de forma que glorifique ao Senhor, de forma que possa haver clareza na minha fala, Senhor. Eu preciso do Senhor, a minha dependência está completa no Senhor, Pai, para que eu possa falar aos meus irmãos nesta hora. Então me ajuda, Senhor, por favor. Me cobre com o sangue de Jesus Cristo nesta hora e abre os ouvidos de cada um de nós para nós compreendermos o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Deixa eu voltar para cá. Irmãos, o título que eu dei para esta breve reflexão é Marta, a crente faz tudo. Marta, a crente faz tudo. E vamos passar ali de novo pelo texto, né? Resumidamente, mas normalmente a gente pega esse texto para exaltar a atitude de Maria, que claro, deve ser exaltada, né? Porque o próprio Senhor Jesus a elogiou, né? Que ela escolheu a melhor parte, nós vamos falar sobre isso. Mas eu também, não contradizendo que a palavra coloca de forma alguma, mas eu quero, entre aspas, advogar um pouquinho aqui em favor de Marta, nesta manhã, para a gente aprender um pouquinho com ela também, tá bom? Então, história bem conhecida ali, né? E, resumidamente, Jesus para ali em uma cidade, ali não identifica, né? Mas nós sabemos que elas moravam em Betânia, né? Ali não cita Lázaro também, mas o fato é que ele estava ali na residência deles. E eis que, ao que parece, o texto nos diz no versículo 38, né? Acompanha ali comigo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, Betânia, né? E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa, né? E tinha ela uma irmã chamada Maria. Ok. Marta, então, é citada como a dona da casa, certo?
ali, ó, certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A proprietária do local ali, pelo que o texto nos diz, é Marta, certo? Então Marta é a dona da casa e quem de fato hospeda Jesus, quem o recebe ali na casa, né? Como administradora do lar, vamos colocar assim, né? Então isso indica pra gente que ela era a irmã mais velha, né? E tendo essa função ali. E portanto ela era de fato a administradora do seu lar, nesse contexto. Maria então, portanto, por consequência, era a irmã mais nova, né? E ela então não possuía todas essas atribuições e responsabilidades que Marta tinha sobre si, né? Que Marta carregava, né? Então o texto vai nos falando que, depois ali no 39, né? Tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, nós pensando aqui que Marta era a irmã mais nova e que, portanto, não possuía as mesmas atribuições e afazeres da sua irmã mais velha, então, de certa forma, ela talvez tivesse mais liberdade nos seus afazeres, uma maior, vamos colocar assim, um remanejamento ali de tarefas, de horários, né? Talvez fosse uma responsabilidade um pouco mais leve para ela, né? E tendo essa liberdade mais um pouco, não tanto quanto a sua irmã, ela optou por quedar-se, né? Quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus. Quedar-se é aquietar-se. Ficou quietinho, né? Ficou ali perto de Jesus e ficou quietinho, né? Aquietar-se. Assentada aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos dele, as palavras dele, né? Então, quando ela faz isso, quando Maria se coloca assentada aos pés do Senhor e fica em silêncio, ouvindo o que ele tem a dizer, ela se coloca em posição de discípula dele, numa posição de discipulado, de aprender com o mestre, certo? Até aqui vocês estão me acompanhando? Amém, graças a Deus. Então ela se coloca nessa posição de discípula de Jesus, de aprendizado, né? E você não precisa abrir, mas tem um texto que nos fala sobre essa questão de assentar aos pés, que eu vou ler rapidamente aqui, em Atos 22, 3, você pode anotar a referência e depois ler na sua casa, mas Atos 22, 3 consta ali a defesa de Paulo, né, perante um certo público ali, né, que havia o prendido, né? E Atos 22, 3 diz, palavras de Paulo: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então, ele era, ali está projetado também, muito bem, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, ele era um discípulo de Gamaliel, que era um fariseu, um mestre da lei, né, e tudo mais. Ele foi discípulo, foi aluno dele. Ele ficava da mesma forma que Maria aqui, ele ficava lá, quietinho, ao lado de Gamaliel, aprendendo, absorvendo conhecimento, conteúdo, né? E sem dúvida alguma, voltando lá para Lucas, né, Lucas 10, que nós estávamos, no nosso texto base, Maria, ela soube muito bem escolher como investir o tempo dela, né? Ao que ela deveria dar prioridade. Isso aqui não está em questão, isso é um fato, o próprio Senhor Jesus afirma isso, e é isso. Ela escolheu muito bem, ela soube o que escolher e ela estava correta na sua decisão. Já Marta, por outro lado, o versículo 40 nos diz que ela estava bem assoberbada, né? Sobrecarregada de trabalho. Vamos voltar ali, Lucas 10, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então Marta estava ali, em toda aquela questão da casa, eu fico imaginando ali, né? Talvez com as panelas no fogo, né? Fazendo almoço ali para Jesus, uma comida muito boa, né? Um banquete. Aí tinha que lavar o banheiro, daí ela tinha que varrer toda a casa ali também, lavar a calçada, porque afinal de contas Jesus estava hospedado lá. Tinha que oferecer o melhor, né? Então imagina o quanto de afazeres que ela tinha. Isso eu estou trazendo para o nosso tempo, né? Lavar a calçada e tudo mais, né? Mas ela tinha ali de fato muitos afazeres, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu falei que ela era crente faz tudo, né? No título da pregação. Fazendo 1000 coisas ali e tal, naquela correria, que a gente gosta tanto dessa palavra, correria. Até que ela vai lá falar com Jesus, vai tirar uma satisfação com ele, né? Vai reclamar com Jesus sobre o fato da irmã dela não estar lá ajudando nos serviços,
né? E é aqui que eu quero concentrar mais a nossa reflexão sobre esse texto, tá bom? Sobre essa palavra. E como eu falei há pouco, alguns instantes, Maria, ela soube estabelecer muito bem a prioridade dela naquele momento. Isso é incontestável. É isso. Muito bem. Mas isso não quer dizer que as outras coisas que havia para se fazer não eram importantes. Estão me acompanhando? Ela escolheu o que ela achou que era prioridade, ela estava correta na decisão dela. Mas as outras coisas não quer dizer que não tinham importância, não tinham relevância. Não, eram importantes também, tinham que ser feitas. Tinha que servir o alimento, tinha que preparar a casa, tinha que preparar a cama de Jesus, onde ele ia dormir. Essas coisas eram importantes também, as quais Marta estava se concentrando, né? Então, não quer dizer que porque uma coisa não é prioridade, que ela não seja importante. Nós precisamos diferenciar bem esse conceito, certo? E pensando aqui na figura de Marta, eu falei no começo, né, que a gente tem, digamos, talvez um estigma com essas duas figuras, né, Marta e Maria. Não é a palavra que eu quero, mas um preconceito, né? Vamos em algumas aspas assim, tá? Porque normalmente, vendo as pregações, vendo os estudos, vendo o próprio texto, a gente taxa a Marta de distraída, de negligente, de que não soube escolher bem, de que escolhe todas as outras coisas, menos ficar com o Senhor Jesus, menos passar tempo com Ele. Normalmente é essa visão geral que se expõe acerca da figura de Marta, né? Mas pensa comigo o seguinte, e até eu só esqueci de acrescentar, né? A gente tem essa visão da Marta. Eu diria até assim, coitada da Marta. Coitado, né? Coitadinha. Não se importa de estar com Jesus, pô. Marta é essa daí, que não quer nem saber. Está mais focada em arrumar casa, em fazer, em pagar as contas, em fazer tudo aquilo, mas não quer ficar com Jesus. Tadinha, né? A gente tem essa figura dela. Mas aí pensa comigo, Marta era crente? Sim ou não? Sim? Será? Não senti muita firmeza. Marta era crente, irmãos? Sim. Vamos ver se era mesmo. Abre lá comigo, por favor, João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 20, a partir do versículo 21. Evangelho de João capítulo 11, versículo 21. Ali o relato sobre a ressurreição de Lázaro. João 11, versículo 21 a 27. Diz assim, a conversa entre Marta e Jesus, né? Disse, pois, Marta a Jesus. João 11, a partir do verso 21. Eu já vou lendo aqui para a gente antecipar. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, verso 23, teu irmão há de ressurgir. Verso 24, veja a resposta, né? Eu sei, replicou Marta, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Falávamos um pouquinho aqui, de certa forma, a respeito disso na EBD, pincela um pouco desse assunto, né? E aí veja aqui a resposta, a pergunta-chave de Jesus. Crês nisto? No final do 26, crês nisto? E a 27 ela responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela tem uma fala semelhante a Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ela era crente? Claro que era, claro que era. Marta era crente, era muito crente. Tanto é que ela falou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela era crente, sim. E mais, ela cria que Jesus podia ressuscitá-lo no último dia, e ela passou a crer que Jesus podia ressuscitá-lo ali. Marta era crente, sim. E agora outra questão aqui para a gente pensar juntos. Marta, uma vez que nós entendemos que ela era crente, de verdade,
Marta não estava literalmente servindo ao próprio Senhor Jesus com o seu trabalho? Estava fazendo a comidinha para ele, o melhor que ela tinha em casa. Talvez ela foi lá no armazém, na feira, comprar as coisas ali para fazer. A gente tem que pensar nisso, não fala. Ah, mas não fala que ela foi no mercado, então não é Bíblia. Não, mas poxa, eles tinham uma vida em comum. Foi lá, comprou o melhor que ela podia comprar para eles, preparou a cama dele para ele dormir. Ela estava servindo a Jesus através dos atos dela, de serviço mesmo, de realizar coisas. E pensando nesse contexto, se Marta, como nós vimos, aparentemente, que o texto nos indica que ela era a irmã mais velha, né? E proprietária da casa e, portanto, administradora daquele lar, certo? Se Marta, tendo essa atribuição sobre si, não fizesse esse tipo de serviço, quem iria fazer? Quem é que ia fazer? A responsabilidade não era de Maria, era dela. E tinha lá, o texto não cita nessa passagem, mas eram 3 irmãos, né? Tinha Lázaro também, né? E, enfim, toda aquela cultura, a questão ali não era uma atribuição dos homens, né? Era uma atribuição das mulheres. Então, se Marta, que era mais velha, que era dona da casa, não preparasse a cama de Jesus, não se responsabilizasse ali por toda a situação, quem que ia fazer? Quem que ia fazer? A gente não sabe se tinha mais pessoas ali ou não. O texto não nos diz isso. Então vamos considerar que tinha elas duas ali, pelo menos, né? E ela era responsável. Mas ainda nós não podemos esquecer da fala do Senhor Jesus ali no versículo 41. Me acompanha lá em Lucas 10, né? Nosso texto base. Depois que Marta vai reclamar, né? Ó, Senhor, manda Maria me ajudar lá, porque tá corrido aqui, né? E aí o Senhor Jesus responde: Marta, Marta, andas inquieta. Imagina o tom dele falando, né? Enfim. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Então, quando ele adverte ali, né? É uma advertência que ele dá a ela, né? Ele a chama: Marta, Marta. Marta, Marta. Talvez ele está falando hoje: Rafael, né? Flávio. Talvez ele está falando: Vilma, para cada um de nós, né? Mas o fato é que ele fala, né? Ele repete o nome dela por 2 vezes quando ele a adverte ali. E essa é uma forma recorrente na fala de Jesus. Para Marta ali, eu entendo que foi uma forma de demonstrar afeição, advertir, mas com carinho, com amor, com cuidado, né? Mas também essa repetição do nome 2 vezes, ela pode indicar uma certa preocupação ou até uma lamentação. Quer ver alguns exemplos? Primeiro ele fala aqui: Marta, Marta, né? Com carinho. Ó, você está preocupado, você está com a cabeça muito cheia, a tua irmã escolheu o que era certo, mas deixa ela. Cuidado, Marta. Mas o fato é que Jesus se utiliza desse recurso em outras ocasiões. E você não precisa abrir, mas, por exemplo, ali em Lucas 22, verso 31, quando o Senhor Jesus avisa a Pedro que ele vai traí-lo, né? Ele fala ali: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E ali no 34, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Simão, Simão, não fala daquilo que você não sabe, porque você vai me trair. Eu sei, é um fato. Então veja essa preocupação, até esse lamento de Jesus, né, nessa fala. Também, Atos capítulo 9, a partir do verso 3, diz o seguinte aqui: o encontro de Saulo com o Senhor Jesus. Atos 9, a partir do verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aliás, isso, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, o que você está fazendo? Para com isso. Desperta, Saulo, acorda. Para com isso. E por fim, ainda 2 exemplos ali em Mateus primeiro no capítulo 27,
versículo 46, Mateus 27, 46, diz o seguinte aqui, aqui abrir aqui rapidamente, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Minha pronúncia nesse outro idioma não é muito boa, mas não, enfim, os irmãos entenderam bem. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele repete o nome de Deus 2 vezes, num lamento, pouco antes de entregar o seu espírito a Deus Pai. E ainda, por fim, Mateus 23, 37, Jesus faz uso dessa figura novamente. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste, Jerusalém, Jerusalém. Jesus estava se lamentando aqui pela situação de Jerusalém. Então ele usa essa figura de repetição do nome a quem ele quer falar algo ali muito íntimo, muito pessoal. Assim como ele fez com Marta. Marta, Marta. Só que o tom dessa fala foi uma advertência, mas com afeição, ao mesmo tempo em que ele mostrava a maneira certa dela agir. E eu quero, irmãos, compartilhar aqui com vocês que essa passagem, eu creio que ela fala conosco, de cada um à sua maneira, mas ela me ensina hoje que o tempo com Jesus, apesar de Maria ter feito a melhor escolha, isso é inegável, tá? Por favor. Mas o tempo com Jesus não necessariamente precisa ser de contemplação. Essa é a prioridade. Ok, Maria escolheu certo. Mas também, por outro lado, servir a Jesus não é só realizar tarefas, fazer coisas, faz uma lista de tarefas, vai ticando. Não é só isso. Tem os dois lados. Tem que ter equilíbrio ali entre contemplação e ação. Entre Maria e Marta. Entre estar num momento devocional com Jesus e botar a mão na massa. Fazer a obra. Muita gente fala ali sobre oração, orar mais ação. A irmã Inês me falou isso essa semana, novamente. Orar mais ação. Tem que orar, mas tem que fazer. Tem que fazer. E a gente tem que unir essas duas práticas. Eu vejo que, apesar, como eu falei, a Maria escolheu a prioridade, foi elogiada pelo Senhor Jesus, foi louvada ali, honrada por Ele. Mas o que Marta estava fazendo não quer dizer que não era importante. Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque a Marta era aplicada, ela tinha energia para trabalhar, para executar tarefas, para botar a mão na massa. Isso é bom, a gente precisa de pessoas assim. E Maria tinha um espírito calmo, um espírito ali de discípula, de se aquietar aos pés de Jesus, de ouvir, de aprender, de interceder, E uma completava a outra, ou pelo menos deveriam completar uma outra, E da mesma forma nós precisamos equilibrar esses dois lados. Não é nem só Maria que está certa e nem só Marta que está errada. Lembra do que eu falei? Tem que ter prioridade, mas as outras coisas não quer dizer que não sejam importantes. Alguém precisa fazer. Alguém precisa levantar e fazer. É isso. Pensando assim, se lá na nossa casa, nossos mantimentos lá, o que é mais importante? Eu comprar arroz ou comprar saco de lixo? Depende. Se eu tenho 10 quilos de arroz lá no armário e o saco de lixo é o último, a prioridade é o saco de lixo. Agora, se tem bastante saco de lixo e está no último copinho de arroz, eu tenho que comprar arroz. Prioridade. Os dois são importantes, não são? Mas tem que ver o que está acabando primeiro. Às vezes a gente lá em casa, a gente acaba indo meio picado assim, no mercado, vai vários dias lá, às vezes não dá para fazer a compra inteira. Então, está acabando isso, aquilo, outro. Aí vamos lá com a listinha e pega o que está faltando. Se tem 10 quilos de arroz, não vai pegar mais 2. Não. Algo tão simples, tão corriqueiro, mas ilustra bem a questão de prioridades, de coisas que não são, mas que são importantes também. E a palavra é clara aqui quando fala que Maria escolheu a melhor parte. E ela foi elogiada por Jesus, como eu já falei. Não estamos questionando isso, mas vamos lembrar disso, da prioridade e das coisas também importantes.
Não prioridades, mas importantes. O erro de Marta, eu entendo aqui, que foi dar atenção demais às coisas que eram importantes, mas não prioridades. Eram apenas importantes, mas aquilo que estava lá em cima, ela não deu a devida atenção. Ela tinha que preparar uma refeição. Vamos pegar essa figura aqui da refeição. Ela tinha que preparar alguma coisa, tem que comer, tem que jantar, né? Mas se em vez de preparar um banquete para Jesus, colocar 5 panelas lá no fogão, a lenha dela, né? Se ela tivesse, vamos supor, só servindo um pão e água para eles fazerem uma refeição ali, talvez a situação teria sido outra. Eu penso que certamente o Senhor Jesus teria ficado satisfeito com o alimento. E ela com o espírito edificado. E quando Jesus fala aqui no verso 42 que... Eu estou aqui em Mateus, deixa eu voltar aqui. Verso 42, que Maria escolheu a boa parte e que isso não seria tirado dela, ele se refere a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, que fala dos tesouros na terra versus tesouros no céu. Né? Então ele fala aqui em Mateus 6, a partir do 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Saiba priorizar o que de fato deve ser priorizado. É isso que ele está falando aqui nesse texto. Peça para Deus dar sabedoria para você saber priorizar o que precisa ser dado prioridade. É isso. E o que Maria estava aqui fazendo era adquirir esse tesouro que não podia ser roubado, que não podia ser corroído pela traça, que o cupim não podia chegar lá e estragar. Era esse tesouro que a Maria estava adquirindo para si, recebendo. E Marta, o que ele está falando aqui na resposta para ela, Marta, o que ela estava fazendo cedo ou tarde perderia o seu valor. Enquanto a Maria escolheu as riquezas eternas, que jamais se perdem. Então assim, eu já estou partindo para concluir, mas nós precisamos nos perguntar, irmãos, o que Deus realmente quer que nós façamos? Eu tenho me perguntado isso, a gente volta e meia conversa sobre isso lá em casa. O que Deus quer que a gente faça? Ou talvez a pergunta mais esmiuçada um pouco: será que nós não estamos fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer? Que claro, muitas ou todas até têm a sua devida importância, mas não são prioridade. Pelo menos não ali naquele momento. O negócio do arroz e do saco de lixo, né, no mercado. Agora, pensa comigo que ao mesmo tempo eu quero trazer um contraponto para nós pensarmos, tá? Para a gente exercitar o raciocínio mesmo, tá? Será que a Maria... Eu quero deixar isso muito claro, não estamos questionando a prioridade da Maria, não é isso. Mas, será que a Maria também não pode ter deixado um pouquinho a desejar quando, depois de ouvir Jesus por um tempo, depois de receber, depois de ficar quietinha lá, tomar o lugar das tarefas, tomar o lugar da sua irmã nas tarefas, para que a irmã também fosse edificada? A gente precisa, assim, a Escritura não está falando sobre isso, mas vamos pensar um pouquinho, tentar pensar fora da caixa um pouquinho. Será que ela não podia ter falado: Marta, já está muito bom aqui com o mestre, mas eu estou vendo que você está cansado, eu estou vendo que você está apurada. Vem cá, vamos trocar um pouquinho? Aqui é o melhor que tem, mas eu sei que isso aí que você está fazendo é importante também, então vamos revisar um pouquinho. Será que ela não poderia ter tido essa atitude? Fica aí para a gente perguntar para o Senhor quando a gente chegar lá, né? Será que ela não podia ter servido a sua irmã Marta, cedendo a ela um lugar de contemplação, ajudando ela no serviço, na outra parte do serviço do que era importante,
e ter priorizado a sua irmã também no período de contemplação, no período de estar com o Mestre? Será? Poderia, talvez. Será que às vezes, em vez de apenas orar e tão somente orar, Deus não deseja que a gente faça algo concreto pelo nosso irmão ou pelo reino dele? A prioridade é orar. A prioridade é buscar Deus, é saber entender a vontade dele. Mas também é importante colocar a mão na massa. Também é importante fazer. Também é importante se levantar e arcar com as coisas, ajudar o irmão que está precisando, que está ali sobrecarregado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não negligenciar aquilo que é não priorizar aquilo que deve ser priorizado, mas não negligenciar aquilo que tem a sua devida importância também. Esse é o ponto que a gente precisa achar o equilíbrio ali entre Marta e Maria. Essa breve reflexão que eu queria trazer aqui para os irmãos, e eu peço que você abaixe a tua cabeça, feche os teus olhos, por favor, para nós orarmos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que o teu Espírito Santo nos revela acerca da tua palavra, e é só pela ação do teu Santo Espírito, Pai, que nós podemos nos aprofundar no texto, nós podemos enxergar além do que está impresso nas páginas, Senhor. É através do teu Santo Espírito que o Senhor nos revela a tua vontade, nos revela a essência da tua palavra, Senhor. E nós pedimos que, em nome de Jesus, que o Senhor ministre o nosso coração durante esses próximos dias, durante essa semana que vai se seguir, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos esses imitadores de Maria, no sentido de priorizarmos o tempo com o Senhor, começando pela minha vida. Eu também coloco a vida dos meus irmãos aqui nesse sentido. Todos nós priorizarmos o Senhor, o aquietarmos diante da tua presença, mas nos ajuda também, Espírito Santo, a entender, a ter sabedoria, discernimento, de não negligenciar aquilo que também é importante, que às vezes não é prioridade, mas que também tem a sua importância. Nos ajuda, Senhor, ministra ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Tantas coisas nós temos, eu sempre digo aqui na oração final, tantas coisas nós temos para fazer, para resolver na semana, que são importantes. Que o Senhor nos ajude a administrá-los, Deus, seja no nosso lar, seja no ministério, seja no nosso trabalho, Senhor. Em nome de Jesus. Mas sem também esquecer da prioridade, Pai. Não esquecendo da prioridade, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a encontrar esse equilíbrio, Senhor, para que nem um lado nem outro fique faltando, Senhor. Para que não fiquemos em falta diante do Senhor, Pai. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, e é por isso que nós clamamos a tua graça e a tua misericórdia nesse momento, Pai. Por favor, e é para a tua glória que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.